Exercício número 1 da aula 89 do terceiro ano do ensino médio. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual é o número de faces deste poliedro? Existe uma relação chamada relação de Euler, em que é possível estabelecer um padrão entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Tá? Então, esta relação nós chamamos de relação de Euler. Vou escrever aqui, ó. Relação de Euler. O que diz a relação de Euler? Que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2 em qualquer poliedro convexo, certo? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, o número de arestas vai ser igual ao número de vértices mais 6. E ele está querendo saber justamente qual é o número de faces que tem esse poliedro. Essas são as informações que nós temos. Pois bem, vamos substituir então pelo que nós temos aqui na relação de Euler. O número de vértices eu não sei, então continuo chamando isso aqui de V. Mais, qual o número de faces? Também não sei, está descrito aqui. Agora o número de arestas, eu também não sei, mas eu sei que é o número de vértices mais 6 unidades. Tá? Então, no lugar do A de aresta, eu vou colocar V mais 6. Mais 2, que é da própria relação. Então, vamos lá. V mais F vai ser igual a V, 6 mais 2, 8. Agora, percebam que esse V aqui, eu posso passar para o lado subtraindo. Então, vai ficar, na verdade, eles vão se anular os dois Vs. Eu vou ficar assim, com V mais F. O V era positivo, passa a negativo V, igual a 8. Quando aconteceu isso, eu posso anular os dois. Eu tenho um V positivo e um V negativo, vai sobrar só F igual a 8. Então, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o número de faces que tem esse poliedro é 8. Exercício número 2. Um poliedro convexo é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Desse modo, o número de vértices desse poliedro é... Para a gente estabelecer uma relação entre faces, vértices e arestas, nós utilizamos a chamada relação de Euler. Vamos reescrever ela aqui. Relação de Euler. E ela nos diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de faces num poliedro convexo é igual ao número de arestas mais 2. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha quais são as informações que estão trazendo o problema. Ele está dizendo que é um poliedro convexo, então eu posso aplicar a relação de Euler. É formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Esses 2 triângulos e 3 retângulos, na verdade, são faces. Então, eu tenho 2 faces triangulares e 3 faces quadrangulares. Então, eu sei que o número de faces vai ser igual a 5. 2 mais 3, 5. Desse modo, o número de vértices é quanto? Eu não sei o número de vértices e também eu não sei o número de arestas que esse poliedro tem. No entanto, eu posso descobrir o número de arestas deste poliedro. Como assim? O que está dizendo o problema?
O problema está dizendo que tem dois triângulos, ou seja, duas faces são triangulares. Então, vou escrever aqui, ó. Duas faces são triangulares. Mas a pergunta é, quantas arestas tem um triângulo? 1, 2, 3. Certo? Então, são 3 arestas. Vou colocar aqui, ó, arestas. Então, são 3 arestas. Como são 2 triângulos, então vou multiplicar isso por 2. O resultado vai dar 6 arestas. Só que aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte, ó. Se eu colocar 2 triângulos, eu estou contando uma aresta para 2 faces. E aqui eu estou contando 2 arestas para 2 faces. Por isso que no final eu preciso dividir isso por 2 para retirar o excesso de arestas. Então, 6 dividido por 2 é 3. Agora, as outras 3 faces são retangulares. Então, vou colocar aqui, ó, retangulares. Tem 1, 2, 3, 4 arestas. Então, são 4 arestas para cada triângulo, retângulo. Como tem 3 retângulos, 3 vezes 4 dá 12. Só que aqui eu também estou contando 2 vezes a mesma aresta para 2 faces. Tá? Então, eu estou colocando 12, eu estou contando esta aresta 2 vezes para 2 faces. Mas, na verdade, só existe uma aresta. Por isso, eu preciso dividir isso por 2. Então, vou ter como resultado 6. Para saber o número total de arestas, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou somar esses dois valores. 6 mais 3 vai dar 9 arestas. Tem esse poliedro. Agora, com essa informação, eu já consigo resolver o meu problema. Vamos lá. Eu quero saber o número de vértices. Mais quantas faces há? 5 faces. Quantas arestas há? 9. Mais o 2. Então, vértice mais 5 é igual a 9 mais 2 é 11. Esse 5 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, o vértice vai ser igual a 6. Este poliedro possui exatamente 6 vértices. Letra C.